E aí, aventureiros? Preparem-se para uma história que vai gelar até a alma. Imaginem só, uma equipe de pesquisadores escavando cuidadosamente um antigo cemitério, o ar denso de expectativa. De repente, eles desenterram restos mortais que parecem sussurrar histórias de um passado sombrio e sinistro. Não eram enterros comuns. Esses indivíduos foram enterrados com rituais estranhos e perturbadores. Seus ossos traziam as marcas de práticas antigas destinadas a impedir que os mortos se levantassem novamente. Estamos falando de suspeitas de enterros de vampiros, pessoal. É de arrepiar os cabelos, não é? Juntem-se a mim nesta expedição emocionante para desvendar os mistérios desses supostos vampiros e descobrir as crenças culturais que levaram a esses enterros incomuns. Vamos falar sobre vampiros. Essas criaturas da noite assombram a imaginação humana há séculos. Dos cantos escuros da Transilvânia às florestas nebulosas da Europa Oriental, histórias desses seres sedentos por sangue são transmitidas de geração em geração. Eles são frequentemente retratados como seres mortos-vivos com uma sede insaciável pela força vital dos vivos. Alguns estudiosos acreditam que elas surgiram da falta de compreensão científica sobre a decomposição. Sem conhecimento dos processos naturais, as pessoas atribuíam essas mudanças a forças sobrenaturais. Imaginem viver numa época em que a morte não era o fim, mas o começo de um pesadelo de mortos-vivos. As pessoas desenvolveram rituais elaborados para impedir que os mortos retornassem como vampiros. Uma das práticas mais comuns era a decapitação. Cortar a cabeça do corpo era uma forma infalível de impedir que um vampiro se levantasse. Outros métodos incluíam cravar uma estaca no coração do cadáver. Algumas culturas colocavam tijolos ou pedras na boca para impedir o vampiro de se alimentar. Esses rituais refletem o medo real que nossos ancestrais tinham de vampiros. Seção 4. Desenterrando o passado. O cemitério de Luzino. Agora, vamos viajar até o local da nossa intrigante descoberta, a Vila de Luzino, no norte da Polônia. Aqui, arqueólogos encontraram um grupo de esqueletos que datam dos séculos XVII e XVIII. Alguns dos esqueletos foram encontrados com seus crânios colocados entre as pernas, uma prática frequentemente associada a enterros de vampiros. Acreditava-se que esse posicionamento impedia que o suposto vampiro se levantasse do túmulo. Outros esqueletos tinham foices colocadas em seus pescoços, uma medida simbólica para impedi-los de morder novamente. Um aspecto intrigante da descoberta de Luzino é a presença de fragmentos de tijolos dentro da boca de alguns esqueletos. O cemitério de Luzino permanece como um testemunho do poder duradouro da tradição dos vampiros e sua profunda influência na vida, morte e práticas funerárias de nossos ancestrais. Seção 5. Ecos do Medo. Decifrando práticas ritualísticas. Então, o que esses enterros incomuns nos dizem sobre as pessoas que os realizaram? Para começar, eles oferecem um vislumbre de um mundo onde a superstição e o medo prevaleciam. Imaginem um mundo sem medicina moderna ou explicações científicas para doenças e morte. Em tal mundo, é fácil ver como o conceito de vampiros poderia se firmar. Os próprios rituais, embora macabros para os padrões atuais, não pretendiam ser cruéis. Eram atos de desespero, realizados por uma comunidade lutando contra o desconhecido e buscando se proteger do que percebiam como uma ameaça muito real. Essas práticas destacam a necessidade humana de encontrar explicações para o inexplicável e exercer algum controle sobre as forças da natureza e os mistérios da vida e da morte. A descoberta de Luzino nos lembra que a morte e os rituais que a cercam sempre estiveram profundamente entrelaçados com crenças culturais e ansiedades sociais. Seção 6. Sussurros do passado. Descobertas semelhantes em solo polonês. O cemitério de Luzino não está sozinho. Em toda a Polônia, arqueólogos desenterraram sítios semelhantes, contendo esqueletos enterrados com rituais anti-vampiros. Na vila de Kaudos,
Por exemplo, arqueólogos descobriram um enterro do século XVII de uma mulher com uma foice em seu pescoço e um tijolo colocado em sua boca. Outra descoberta intrigante foi feita na cidade de Drawsko-Pomorsky, onde um esqueleto que data do século XVII foi encontrado com seu crânio preso ao chão com uma estaca. Essas descobertas, espalhadas pela paisagem polonesa, pintam um quadro de uma sociedade lutando contra os mesmos medos e ansiedades. Elas servem como um lembrete gritante de que a crença em vampiros não era um fenômeno isolado, mas sim uma crença cultural generalizada que permeava muitos aspectos da vida e da morte. Cada descoberta adiciona uma nova camada de compreensão ao nosso conhecimento de crenças e práticas antigas em torno da morte e do sobrenatural. Seção 7. Uma janela para o passado. Compreendendo os medos antigos. Ao concluirmos nossa jornada ao coração da tradição polonesa dos vampiros, uma coisa é clara. Essas descobertas são mais do que apenas histórias assustadoras. Elas oferecem uma janela fascinante para as crenças, medos e práticas culturais de nossos ancestrais. Elas nos lembram que o passado é um país estrangeiro e, para entendê-lo, devemos abordá-lo com curiosidade e mente aberta. Então, da próxima vez que vocês ouvirem uma história de vampiro, lembrem-se de que por trás do mito e da lenda existe uma rica tapeçaria da experiência humana. E quem sabe que outros segredos estão enterrados sob nossos pés, apenas esperando para serem desenterrados? Continuem explorando, aventureiros. Ainda há muito o que descobrir.